Gente, que visual é Aí, ó. esse? Diretamente dos Diretamente da Califórnia States. para falar com vocês. Tiago, É, que top! com Tiago, você se apresenta para o certeza. pessoal Só para que ainda não deixar te claro, é a conhece. fase do ano que todo mundo mais deseja aqui na Califórnia. O verão tá chegando, então um dia de sol. Tamo aí. É, Gente, que dia exatamente. O dia lindo! perfeito. Dá vontade, né, de ir pra lá. Para Ave quem Maria, quer que realizar o dia sonho, perfeito. essa é a Dia primeira perfeito. amostra. Ó, ó, você que está aí do outro lado, que pensa em revalidar o seu diploma de veterinário nos Estados Unidos, já olha para o Thiago e já se inspira ali, ó. O background dele É isso tá, aí. tá maravilhoso. Claro. Thiago, você se apresenta Eu para o sou o pessoal? Thiago Salvador Soares, sou de Goiânia, Brasil, claro. Moro nos Estados Unidos há 5 anos, há 3 venho trabalhando na área de veterinária e tentando a validação do meu diploma. Tentando não, vou conseguir com certeza, mas existe um caminho bem duro para isso. Nas redes sociais vocês podem me encontrar, Thiago Vett, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá aí com Ó, aqui, ó. vocês. E a Paula é uma pessoa que tem me ajudado muito com a parte do inglês, que é a primeira etapa que a gente precisa passar para poder validar nosso diploma. Então, eu falei para ela que eu poderia fazer essas lives com ela quando ela me pedisse, porque o curso dela realmente é o curso que pode nos ajudar na nossa longa caminhada. Thiago é aluno do método TIP, viu, pessoal? E é muito bacana que ele está tá nesse processo, está vivendo o processo de revalidação, e ele criou um canal para compartilhar o processo dele com vocês. Então, você que está aqui, acompanha, porque é você viver com ele essa trajetória e sentir que é possível, sentir que tem com quem contar, mandar uma dúvida e ser respondido sobre o processo de revalidação, né? Eu estou, inclusive, com Tem várias dúvidas algumas aqui, aqui também. Thiago. Um monte! Um monte de dúvidas aqui para tirar com você. E quem tiver aqui com dúvida, aproveita, deixa aqui. E se você conhece algum veterinário que não está aqui com a gente nessa live, você já pega aí o aviãozinho, ó, e manda para esse seu colega para ele trazer as dúvidas É dele isso aí. agora para a gente, tá O bom? mesmo eu falo Tiagão, com me os fala uma seguidores do meu coisa. canal, que eu deixei uma caixinha lá avisando que a gente ia estar live hoje. Aqueles que tiverem colegas que estão terminando a universidade, que querem, têm o desejo de vir para os Estados Unidos, já manda um aviãozinho para eles também para chegar aí na live e ver a gente. Ó, é isso aí. Tiago, primeira pergunta, assim. Como revalidar o diploma nos Estados Unidos? Você conseguiria, assim, resumir em 3 passos, em 4 passos, passos iniciais, para a pessoa só sair da inércia agora, a pessoa que está aqui com a Certo. gente, sair da inércia e começar hoje. Bom, Passos para iniciais, começar, a quais gente tem seriam? que falar da associação que a pessoa tem que procurar aqui nos Estados Unidos para poder entrar no programa de veterinários estrangeiros, certo? É a AVMA, American Veterinary Medical Association, e entrar no programa de validação de diplomas, que é o ECFVD. Esse programa, ele baseia essas provas que a gente tem que fazer em basicamente 4 etapas, mas na verdade são 5 no final da conta. A inicial é o inglês, que no caso é o TOEFL. Tem algumas outras provas, mas depois a gente pode falar sobre isso, as vantagens que o TOEFL tem sobre essas outras provas. A segunda é o BCSE, que é uma prova básica de questões de múltipla escolha que a gente tem que fazer. A partir daí a gente vai para o exame nacional dos Estados Unidos, que todos os estudantes de veterinária nos Estados Unidos têm que fazer, e aí a gente também tem que fazer. E aí o CPI, que é uma prova de especialidades, que é uma prova que é feita durante uma semana em algumas cidades dos Estados Unidos que essa associação disponibiliza. Aqui para mim, na Califórnia, o local de mais fácil acesso é Las Vegas, e aí, infelizmente, a gente tem que passar uma semana em Las Vegas. Ah, meu Deus, que coisa É difícil chata! porque
É difícil porque, na Que verdade, a gente problemão! tem 5 provas durante 5 dias da semana. Cada dia é uma prova diferente. É cirurgia, anestesia, patologia, que é necrópsia, diagnóstico por imagem, que você tem que fazer ultrassom, raio-x e tudo mais. Se você parar para pensar, são testes do dia a dia, Pro praticamente, né? profissional que está na São área, coisas pro que se profissional que está na espera área, que o é profissional tipo, saiba você só tem que fazer. estudar. Na verdade, assim, muda um pouco para o profissional brasileiro que está vindo para cá, muda um pouco os métodos, a forma como eles fazem aqui. Então, isso a gente tem que estudar. Agora, o básico, que é saber o que são a ciência de verdade, isso aí a gente sabe. A gente só precisa transferir isso para o inglês e pegar o método deles, entendeu? E aí eu não sabia, o primeiro de todos é o TOEFL IBT, então que legal, tem essa questão, né? E me fala uma coisa, como é que quem está aqui descobre a nota que precisa tirar no TOEFL? Porque a gente sabe que o TOEFL, gente, para quem não quer dizer, a gente sabe, né? Deixa eu esclarecer aqui. O TOEFL IBT é o certificado internacional de inglês número 1 do mundo e mais solicitado para diversos processos em que você precisa passar para estudar, morar ou trabalhar fora, tá? O TOEFL em si ele não reprova nem aprova ninguém. Ele é um teste que vai dizer qual é o seu atual nível de inglês. Então, os diferentes processos, as diferentes instituições são livres para estabelecer seus próprios critérios de pontuação, suas próprias exigências. Então, cada instituição pode pedir uma nota de corte diferente, cada processo de revalidação pode pedir uma nota de corte diferente. E aí, você que está dando os primeiros passos agora para a sua revalidação e quer saber a nota que você precisa tirar no teste, vamos ver aqui. Como é que essa pessoa faz para descobrir a nota que vai Bom, precisar para passar no TOEFL? quando você acessa o site do programa do ICFVD, eles têm as regras deles lá. Já consta no site essas regras. E uma das regras é as notas que a gente precisa. Na verdade, o score que a gente precisa não é um score total. O score total não interessa. O que é necessário são scores individuais, tanto para o reading quanto para o listening, speaking e writing. Então, para o reading a gente precisa de um score 23 em 30. Para o listening a gente precisa de um 25 em 30. Para o speaking e para o writing a gente precisa de um 22 em 30. Olha só que interessante, né? Porque quando a gente faz uma análise desse score, a gente vê que eles estão dando mais relevância à compreensão auditiva do que aos demais critérios. Para você ter uma ideia, anota aí para vocês entenderem como que é a visão dos bastidores, né? A visão técnica dessa nota. 23 no reading é uma nota de nível intermediário. 25 no listening é uma nota de nível avançado. E 22 no speaking e 22 no writing são notas de nível intermediário. Então, são 3 das 4 notas, né? São notas de nível intermediário, mas na compreensão auditiva, eles estão pedindo uma nota de nível avançado. De certa forma, valorizaram mais que você, veterinário, compreenda o que você está ouvindo do seu cliente, né? Que vai para você né, compreender o caso, o que está acontecendo, né? De fato. Então, é interessante essa colocação. É bom você saber que para esse score específico, é esperado de você um Sim, nível avançado de inglês. Não em todas, mas se em uma sessão pede nível avançado, para você ter esse nível avançado, mais ou não, menos com, você acaba com precisando ter em certeza. todas, né? Você pode até focar mais dela, mas praticamente você vai precisar Porque na ter em verdade, para todas, você né? alcançar o nível no Aqui, listening, você tem que alcançar o nível em todos, né? exatamente, até porque para você fazer, tirar uma nota de nível avançado na compreensão auditiva, você precisa ter também um vocabulário, né, de nível avançado, você já precisa ter um nível avançado meio que em tudo Com para você ter esse certeza, resultado, né? com Porque está certeza. tudo conectado. E acaba que não dá para separar, né? É você nível iniciante no writing, você nível avançado na compreensão auditiva, você nível intermediário no T, na leitura, entendeu? Acaba que
é, tem uma diferença, mas não tão grande. Tem aqui o João Paulo perguntando, olha, para quem está cursando, já pode dar andamento? Então, quem está ainda fazendo faculdade, É. Então, cursando o curso, né? João Paulo, Como é que é? eu lancei essa semana uma série de vídeos que eu estou postando no meu canal no YouTube especificamente para estudantes de medicina veterinária, explicando o melhor processo, o melhor Olha, tipo de visto, a melhor coisa que você pode fazer enquanto você ainda está cursando medicina veterinária no Brasil, certo? Você pode acompanhar lá no meu canal, vão ser vídeos semanais que a gente vai estar postando e a gente vai estar falando especificamente do seu caso. Mas já adiantando alguma coisa para você, você estando cursando medicina veterinária no Brasil, você pode começar a encaminhar a sua vida se você tem a vontade de vir para os Estados Unidos. Primeira coisa, depende do ano do curso que você está, terceiro, quarto, quinto, ou quinto ano. Você pode começar a estudar inglês, porque a grande barreira, a principal barreira que a gente enfrenta aqui nos Estados Unidos é a seguinte: os alunos de medicina veterinária brasileiros aprendem veterinária em português e os alunos de medicina veterinária do resto do mundo aprendem veterinária em inglês. Então, é, gente, que interessante isso, né? foi assim uma das coisas mais chocantes que eu fiquei sabendo quando eu cheguei aqui. Alunos da Arábia, do Iraque, da Ásia inteira, de todos os lugares aprendem veterinária em inglês. E aí no Brasil a gente aprende veterinária em português. Então essa é uma das principais barreiras, o inglês técnico, entendeu? Então, você já pode começar, João Paulo, a estudar esse inglês técnico, lendo livros em inglês, coisa que eu fazia na época da minha faculdade, mas eu não tinha nem ideia que eu ia vir morar nos Estados Unidos, então eu nunca foquei nisso. Mas eu já li alguma coisa em inglês e isso me ajudou bastante quando eu cheguei aqui. Então, essa é uma dica que eu posso te dar, João Paulo. Valeu? Agora, sobre o processo de revalidação, você está vivendo o processo aí. Dá para a pessoa viver o processo aqui? Bom, Em que momento vale a pena ir para aí? O que que você pode passar sobre essa? Porque o processo normalmente é o quê? Ele leva em torno de quanto tempo? Eu sei que essa pergunta é bem difícil, depende de caso para na caso, mas só para dar uma verdade, ideia de tempo. o processo é um processo bem lento mesmo. Não é uma coisa muito rápida. Ele, assim, por experiência de outros profissionais que eu tenho contato, e tudo mais, que fizeram e que estão no processo também, eu te falo que não dura menos de um ano e não mais que 2 anos e meio. Então, assim, Uhum. é o tempo médio do processo. Poxa, mas é bem razoável, né? Se você pensar numa pós-graduação, uma especialização, aqui no Brasil a pessoa faz uma pós, faz uma especialização e não tem o retorno que ela vai ter se ela revalidar o diploma aí. E aí eu É quero o entrar mesmo num tempo, mais ou outro menos. assunto, Paula, que me veio essa pergunta esses dias atrás, um outro profissional veio me fazer para eu fazer uma comparação entre o processo que eu estou, que é o da ICFD, e o PAV, que é um outro tipo de processo que existe também que te dá a garantia da licença. A diferença entre eles é que na ICFD, no programa da AVMA, a gente só precisa fazer essas provas. E dentro de um ano e meio a 2 anos e meio no máximo, você tem sua licença e você vai gastar um X. Agora, no PAV, você vai precisar fazer metade dessas provas que eu faço também, mas a última etapa, que é o CPI, eles não vão fazer. Mas por quê? Porque eles vão precisar estudar 2 anos na escola de veterinária aqui nos Estados Unidos e eles vão gastar em torno de US$ 30.000 por ano para poder fazer esse processo final. Só que aí eles não fazem as provas específicas, que são aquelas que eu te falei que duram uma semana. Então, aí vai de cada candidato escolher como que eles querem fazer. Você A pode pessoa escolher. pode escolher? Alguns Pode escolher estados o dos Estados processo. Unidos não aceitam o PAV, apenas o ICFD. Mas, por exemplo, aqui na Califórnia, os dois são aceitos. Hum.
Ah, que interessante, são dois processos, vale a pena você investigar. E a nota, essa nota que a gente conversou agora no TOEFL, ela é a Eu não mesma para os sei te dois, você sabe falar dizer? sobre o PAV, eu não tenho muita experiência com ele. Ó, tá vendo? É interessante, por isso que eu falo, gente, é muito importante você saber a nota que você precisa tirar. Cada caso é um caso, tá? Então, cada instituição, cada processo vai ter uma nota de corte diferente. Então, que nota eu vou precisar? Você vai precisar pesquisar a nota que você vai precisar. Então, a gente pode passar aqui uma ideia geral, por exemplo, em torno de 80 pontos para graduação, em torno de 80 para graduação, em torno de 90 para pós-graduação. Para quem é estudante atleta, em torno de 60 pontos já é o suficiente. Porém, você vai de uma instituição para outra, você vai de um processo para o outro, No tem caso muita diferença. Então, você precisa fazer a no pesquisa caso para do o seu meu caso em processo, especial. só para ter uma ideia, não que a gente use isso como método de alcançar a nota, mas a nota total que a gente precisa é 92, com aquelas particularidades que a gente estava falando, né? Aí eu vou passar uma dica aqui. Inclusive, gente, aproveita quem está se preparando, quem quer saber mais sobre o TOEFL, escrever eu quero aqui embaixo, eu quero, para receber material gratuito, tá? Então, falando aqui sobre essa nota, quando você for procurar a sua nota, é, entenda o seguinte: existe a nota total do teste e existem as notas parciais, ou seja, as notas por sessão. Muitos e muitos casos, em muitos casos, a nota total é de nível intermediário, mas lá no meio tem uma nota embutida que é de outro nível de inglês, normalmente é o avançado, 26 no speaking. Ou seja, olha, aqui nós exigimos 80 pontos, porém com 26 no speaking. Quando ele coloca uma nota lá no meio de nível avançado, ele está levando você obrigatoriamente para o nível avançado para conquistar essa nota, tá? Então, cuidado que eu falo que é a nota da pegadinha do malandro. Não, não fica olhando só para o score geral. Aqui no nosso exemplo, 92. Não fica olhando só para o score geral. Olha para cada score parcialmente, porque ali tem informação do nível de inglês esperado para que você passe, né? Porque a gente sabe que passar não existe. O passar para cada um vai ser diferente de acordo com a nota desejada, né? Então, para você passar, no seu caso, veja direitinho a nota necessária para cada sessão, e aí você vai descobrir se é nível avançado, intermediário ou iniciante. Tem muitas oportunidades também para diversos outros níveis, tá? Então não fica Isso preso só aí. a um local. Vale a pena você fazer essa pesquisa. Eu vou reforçar aqui que quem quiser saber mais sobre o TOEFL, escreve quero aqui embaixo, que você vai receber um link com conteúdo gratuito, tá? Só um, Tem mais pergunta só um para detalhe, só você, um detalhe. Eu Tiago, vi uma diga. pessoa entrando aí, o Equine Medical. Ele acabou de entrar, é um veterinário de equinos e ele me mandou algumas perguntas e eu queria que ele colocasse as perguntas Top. aí na live, durante a live, para a gente poder responder para ele. Maravilha. Você tem como. Eu tenho perguntas aqui também. Peraí. Você tem perguntas aí? Você consegue compartilhar? Acho que você que apareceram na sua, se você botar o ponto de interrogação, acho que dá. Ah, Essa deixa eu daqui, ver. aqui, ó. É só escrever quero, tá, pessoal? Só escrever quero. Vocês vão ganhar uma semana de aulas gratuitas comigo. Quem escrever quero aqui embaixo vai ganhar uma semana de aulas gratuitas comigo. Começa na segunda-feira, dia Eu 15 de acho maio. que Só escrever quero aqui, eu vai acho receber um que link no seu clicando direct. Fala. na interrogação Não? aparecem as mesmas questões para mim que aparecem para você. E aí são questões. Como Coloca funciona? aí Ah, uma. peraí. Vê se você coloca aqui. Ah, eu acho que não dá não, pô. Não, Apareceu? não, para mim só Não. apareceu algumas perguntas que já estão aqui. É possível me preparar em 4 meses sem ter inglês avançado? Ah, tá. Essas aqui não são especificamente com relação ao Uhum. nosso encontro, né? Essas aqui eu vou responder na caixinha depois. Então vamos lá, vamos para as perguntas específicas? Vamos lá. Me passa as perguntas que você recebeu sobre o TOEFL e eu vou te passando aqui as que eu Ah, recebi também sobre beleza. o processo, tá? Então, Me conta aí. uma delas é: você indicaria a realização do TOEFL Home Edition? Só
É, e eu tenho uma live que eu comparo os dois. Primeira coisa, verifica se é aceito. É, Você sabe se é é aceito para o aceito. processo de É. revalidação? É aceito? Uhum. Tá, porque nem todo processo aceita. Ok, a partir do momento que aceita, então vou passar aqui para vocês prós e contras das duas modalidades, porque vai ter aluno que vai escolher o centro aplicador com esses mesmos prós e contras e vai ter aluno que vai escolher a versão Home Edition, porque depende do perfil do aluno. Então, vamos Uhum. primeiro avaliar o centro aplicador, tá? Benefícios do centro aplicador. Primeiro benefício do centro aplicador, você não precisa se preocupar com nenhum tipo de material. O centro aplicador, você chega lá, senta para fazer, não precisa se preocupar com nada. Você vai ver que na Home Edition você vai precisar, tá? Então, primeira coisa, não precisa se preocupar com nada. Segunda coisa, não existe restrição para o seu score do centro aplicador. Por exemplo, na versão Home Edition, você já vai ter instituições que não vão aceitar o seu score na versão Home Edition. E terceiro ponto forte do centro aplicador, agora deixa eu lembrar qual é que são três de cada. Ah, são as anotações. Por quê? Porque a anotação no centro aplicador, você vai receber lápis e papel e você vai fazer anotações da forma que você fez anotações da sua vida toda, tá? E aí você já está acostumado, já tem uma certa velocidade. Olha a contrapartida aqui. Esses são os três pontos positivos do centro aplicador. A gente tem três pontos negativos do centro aplicador. Então, anota aí. Três positivos eu já falei, vou falar de três negativos. Três negativos do centro aplicador. O primeiro, outras pessoas fazendo o teste ao mesmo tempo que você, falando perto de você e te desconcentrando. Esse é um ponto negativo do centro aplicador. Outro ponto aplicativo do centro aplicador muitas vezes não tem na sua cidade, você precisa se deslocar, vai gastar dinheiro com transporte, vai gastar dinheiro com hotel, tá? Outro ponto negativo do centro aplicador. E o terceiro ponto negativo do centro aplicador é que a variedade, disponibilidade de horários e datas é bem pequena, bem inferior quando comparada à variedade de horários e datas da versão em casa. Então, passei três pontos positivos e três pontos negativos de você Uhum. fazer no centro aplicador. Quais são os três pontos positivos e três pontos negativos da versão em casa? Primeiro ponto negativo da versão em casa é a aceitação bem inferior à do centro aplicador, tá? É bem inferior. Então, tem vários processos que não vão aceitar simplesmente porque você fez em casa. O outro ponto negativo de você fazer em casa é que a qualidade dos materiais é de sua responsabilidade. Então, se o seu microfone faz chiado, você gravou uma resposta e o examinador não entendeu, o problema foi seu. Você deveria ter se preocupado em ter um microfone melhor. Se a sua caixinha de som é baixa demais e você não conseguiu ouvir os áudios, o problema é seu. Você deveria ter se preocupado com a sua caixinha de som. Então, essa questão da preocupação com os materiais passa a ser sua, tá? Inclusive, tem uma checagem que a ITS faz no seu computador para verificar a potência do computador, internet, antes do dia da prova. Então, isso Ah, é um ponto negativo de você fazer em casa. O terceiro ponto negativo de você fazer em casa, peraí, então falei da aceitação. E agora o terceiro ponto é as anotações. Em casa, você não pode anotar em papel e caneta, nem papel e lápis. Você só pode fazer anotações num quadro branco. Então, você vai ter que comprar um quadro branco, comprar canetinha de quadro branco, comprar o apagador e ter agilidade nesse material. O que não é usual. A gente não fica escrevendo em quadro branco normalmente, né? Você passou a vida inteira fazendo as suas anotações em papel e lápis e, de repente, na prova que você precisa ser ágil, você vai inventar ah, de escrever num quadro branco. Com certeza você vai escrever numa velocidade bem reduzida, isso aí. acaba impactando. Então, esses são os pontos negativos da Home Edition. Agora, quais são os pontos positivos da Home Edition? Primeiro, gente, se você quiser fazer a prova amanhã, você vai arrumar horário e data. É impressionante, tem disponibilidade às 24 horas do dia, a cada hora, de domingo a quarta-feira, assim, pensou em... tem data, entendeu? Não tem, tá cheia a sala, não tem, tá? Então tem disponibilidade. Segundo benefício, é o silêncio ou o barulho do celular, né? Você está acostumado com o ambiente, com o celular, você está seguro ali na sua casa,
aquilo que você já domina o espaço, já conhece, foi onde você estudou, foi onde você treinou, você está, né, no seu espaço. E o terceiro ponto, que é o principal de todos, né, e o fato de você estar em casa também tem a questão de você não gastar, né, se deslocando para algum lugar, né, não tem gasto com deslocamento. E o terceiro ponto positivo, que eu diria ser o mais positivo de todos, é o fato de você não compartilhar o seu ambiente de prova com outras pessoas. Porque o pior, assim, o que as pessoas mais reclamam do centro aplicador é: tinha um fulaninho sentado do meu lado gritando, falando muito alto, eu não consegui me concentrar na prova. Isso é a maior reclamação é da galera que faz o teste no centro aplicador. Esse problema na sua casa você não vai passar. Agora eu já vi problemas de campainha, interfone. Na minha opinião, a maior vantagem de fazer no centro aplicador é que você passa a responsabilidade toda para a ITS, entendeu? A responsabilidade do material, de tudo, de te fornecer toda a estrutura para você fazer a prova é É, deles. A é. única coisa que você tem que fazer é se deslocar até o centro para fazer a prova. Então, isso para mim é uma coisa que Aí supera tem que botar. todas as vantagens de fazer o Home Edition, para te falar a verdade. É exato, e vai ter a pessoa que vai falar assim: não, não, para fazer no centro aplicador eu vou ter que pagar avião, vou ter que pagar hotel, eu prefiro comprar aqui um microfone novo e fazer em casa. Então vai depender, são esses três pontos fortes e fracos de Uhum. cada oportunidade, e aí cada um aqui, com essas informações anotadas, vai tomar Uhum. uma decisão diferente. Para cada um vai ser uma experiência diferente, né? Então é bom você saber e na hora de escolher, fica atento, porque não é toda instituição nem todo processo que aceita a versão Home Edition e você precisa cuidar dos seus equipamentos, tá? Muito bom. Show? Me fala uma coisa, Tem mais você tem mais uns pergunta aí, né? aqui. Na Fala aí, Thiago, verdade, qual é? como aluno do método Fala TIP, aí. eu vi algumas coisas agora recentes, você falando sobre os computadores da ITS que corrigem o speaking e o writing. Como é que é esse negócio? Conta aí pra gente. Você ainda não Não, ainda passou pelas não. correções, né, Thiago? Ave Maria, Thiago, daqui a pouco eu vou, ó, passar, vou até aí para puxar sua orelha. Eu tava me É mudando aqui para incrível! casa nova, tal, passando por alguns problemas, mudando de trabalho. Agora que eu tô voltando a estudar, na verdade. Gente, Thiago, é maravilhoso. Quando você fizer, você vai ficar apaixonado. Sabe o que é interessante, Thiago? Volta para contar, porque eu sei que isso vai acontecer com você, porque acontece com todo aluno meu Uhum. que já está no exterior, tá? Por exemplo, você está aí hoje, e com certeza você comete erros gramaticais na sua forma escrita e verbalmente, no seu cotidiano, só que os Porque americanos, eles até não te eles falam corrigem, errado pra né? caramba Ninguém vai também. virar e vai te corrigir. Eles não te corrigem. O que importa, assim, pô, eu entendi o que ele falou, mas ninguém vai te corrigir porque eles acham isso muito grosseiro. O que que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você passa aí, sei lá, 5, 10, 20 anos cometendo os mesmos erros e ninguém nunca te corrigiu, mas tá todo mundo te entendendo, tá tudo certo, né? Então, tanto na forma escrita quanto na forma verbal. E aí, de forma oral, né? E aí, o que que acontece? É, no fundo, no fundo, você sabe que, apesar de estar muito tempo aí, tem coisas que você precisa melhorar, só que elas estão no seu ponto cego. Porque se você soubesse Com quais são esses erros, você já certeza. teria Claro. corrigido. Só que você não sabe quais são. Não sabe. E ninguém nunca te corrigiu. Tá dando certo do jeito que tá, mas podia ser melhor do que está sendo. E é aí que vem o computador. Porque o que acontece? A ITS, ela faz a correção do writing e do speaking através de uma pessoa e um computador. E esse computador, ele faz coisas que um ser humano não é capaz de fazer. Para um ser humano fazer as coisas que o computador faz, esse ser humano precisaria, assim, de muita dedicação de muitas horas, de muito estudo e financeiramente para ninguém valeria a pena. Porque o que o computador faz? Ele vai pegar o seu banco de dados de todos os seus exercícios feitos dentro da plataforma e vai vasculhar quem é o Tiago. Ou seja, o computador do Writing, por exemplo, ele busca por 37 erros gramaticais. Então, a ETS, Education Testing Service, a instituição responsável pelo TOEFL IBT, dentre os trilhões de erros gramaticais que você poderia cometer, ela elegeu 37.
que são os 37 que ela considera que mais vão impactar a clareza das suas respostas, tá? Então, se é o que mais impacta a clareza das suas respostas para o TOEFL, também é o que mais impacta a clareza das suas respostas para a Com vida, né? certeza, Não com é? Não certeza. faz sentido isso para você? E aí o que acontece? São 37 erros. E aí tem o que que a plataforma vai fazer? Vai pegar o seu banco inteiro de redações, vai cruzar as informações e verificar desses 37 erros quais foram aqueles que o Tiago cometeu e em que proporção o Tiago cometeu. E aí vai ser um diagnóstico com os 37 erros, mostrando a ordem. Olha só, esse erro aqui você cometeu em 90% dos seus exercícios. Esse erro aqui você cometeu em 70%, esse em 40%, esse em 20%, esse em 50%. Para cada erro, você vai ter a sua proporção. Quantas vezes você repetiu esse erro ao longo de todas as suas redações. Todos os erros acima de 50%, concorda comigo que se você repetiu em 50% das suas redações aquele mesmo erro, é um erro oculto que se você Concordo. soubesse você não estaria cometendo? Repetiu muito, repetiu em mais de 50% do seu material. E se você repetiu mais do que 50% do seu material durante a preparação, você muito Você provavelmente iria repete isso repetir a sua quando, vida quando, quando? inteira, No dia do teste. 50% e no dia do teste também. Ah, E no dia do teste, ó, você a gente está indo junto, caminhando junto. Você está cometendo na sua vida e você com muito certeza. provavelmente iria cometer no dia do teste. Aí, com esse diagnóstico em mãos, o que que você vai fazer, Thiago? Opa! Vai tirar do ponto cego aquilo que está atrapalhando você para a prova. E também é a mesma coisa que está te atrapalhando para a vida. E aí, lá no módulo lapidação do inglês, porque isso nada mais é do que o quê? Lapidar o seu inglês, a fazer os ajustes finos no inglês que você já tem. Lá no módulo lapidação do Uhum. inglês, tem 500 mil aulas lá dentro, tá? Muita coisa. Só que você pode estudar tudo? Pode, mas, gente, a gente mal consegue dar conta do que a gente já tem que estudar, né? Então, um aluno que tem o tempo disponível para estudar tudo, estude tudo. Só que, para muitos alunos, essa não é a realidade. Ele precisa estudar só o que falta para ele. E aí você pega o seu relatório 100% personalizado, que vem com seu nome, que vem da ITS para você, vem com o logo Nossa, da ITS. Você vai olhar para o seu facilitar a vida, hein? relatório e ver dos 37 erros, quais você precisa estudar. E aí você estuda de forma direcionada para as suas necessidades individuais. E aí o que que acontece, Thiago? Esse aluno que faz isso, ele me escreve depois falando assim, cara, eu estava me preparando para o TOEFL, mas na verdade a minha vida que Não, na mudou verdade, isso quando aí eles estão aí. facilita tanto A a minha vida vida que mudou. que eu tava estudando pro TOEFL antes de você falar sobre esses computadores e tal, e fazendo as aulas de inglês lá da lapidação. Só que, tipo assim, eu tava buscando dentro de todo o conteúdo que tem da lapidação, aquilo que eu sabia que eu tinha dificuldade, mas aquilo que eu sabia internamente, não os erros que eu faço e que eu não sei. Eu tava buscando aquilo que eu sabia que era minha dificuldade. Com essas correções aí, eu posso saber daqueles erros que eu tenho O que que você eu nem não imaginava sabe. que eu cometia, entendeu? Então isso aí é uma parada boa. Isso que isso é a trabalhar com o seu ponto cego de uma forma que nunca foi Exatamente. trabalhado na vida e que ninguém nunca vai conseguir te dizer. E aí a pessoa que fica patinando no intermediário a vida toda, né? Porque a pessoa parece que morre no nível intermediário. Exatamente. Ninguém sai do intermediário. Por quê? Porque chega no intermediário, aí começa a ver mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Caramba, o que que me falta? O que que falta para você não é a mesma coisa que falta para mim, que não é a mesma coisa que falta para outro, mas vai todo mundo para o mesmo cursinho seguir roboticamente os mesmos Isso é capítulos de verdade. gramática. E aí mata o tempo de todo mundo, mata o progresso de todo mundo. E aí quando você faz esse estudo direcionado, você resolve então os erros gramaticais que estão puxando a sua nota do TOEFL para baixo e puxando a sua vida aí para baixo. E olha que interessante, os erros que você comete de forma escrita, também, obviamente, você está cometendo de forma oral. Se você está falando, escrevendo errado, você está falando errado. Então, quando você resolve a sua escrita, você também resolve a sua parte oral, o que faz com que aumente a sua nota no speaking. O que faz com que aumente o seu domínio aí, a sua fluência aí ao se comunicar com as pessoas. Mas parou por aí? Não. Aí a gente entra no computador do speaking.
O computador do speaking, ele também vai fazer uma nova varredura e avaliação sua. Só que vai além, né? Porque a gente tem outros critérios que são específicos para fala. Então, por exemplo, é o número de palavras que você fala por minuto, o seu sotaque, se é um sotaque que agride realmente, é um sotaque carregado, que até o computador mostra ali que, tipo, pô, não tá legal essa pronúncia, tá horrível, entendeu? Ele vai dizer para você se o seu sotaque está de iniciante, de intermediário ou de avançado. Ele vai dizer se a variedade de palavras é uma variedade de palavras iniciante, intermediária ou avançada. Então, ele vai colocar você no gráfico para iniciante, intermediário e avançado ou tarja vermelha em Uhum. vários critérios. O que você cai em tarja vermelha é que tá ruim, hein? O negócio tá péssimo. Tá Ah, péssimo para o TOEFL. com Só que tá péssimo também para certeza. sua vida. E aí, por exemplo, tem uma avaliação lá que é a pronúncia de vogais. E eu tenho uma aluna que mora nos Estados Unidos e ela falava assim, gente, eu tô aqui há um tempão e ficam me pedindo para repetir as coisas. E ela caiu na pronúncia de vogais na tarja vermelha. E aí ela foi, desenvolveu isso, focou em pronúncia de vogais e depois me mandou uma mensagem assim: você acredita que pararam de pedir para eu repetir as coisas? Eu não sabia que a minha pronúncia de vogais atrapalhava tanto na compreensão daquilo que eu falo. Então, assim, é incrível que o foco é sempre em aumentar a nota do teste, em atender os critérios de pontuação. Só que qual é o foco do teste? Ver se você tem clareza nessas partes, né? Ver se você tem clareza na parte escrita e na parte oral. Então, é a mesma coisa da vida. Com Ver se você certeza. tem clareza na parte escrita e na parte oral. Então, quando você está fazendo uma preparação desse nível para o teste, na verdade, se amanhã ou depois, sem brincadeira, Thiago, se você passar por esses computadores, por essas avaliações, aplicar os feedbacks e falar assim, ah, não quero fazer o TOEFL mais, não, tchau. Uhum. Você vai assim, mas valeu a pena. Já A mudou a minha vida vida. mudou. Meu Não, nível de inglês exatamente. mudou. Depois que eu comecei a estudar pro Já muda. TOEFL, eu não vou mentir, antes de estudar para o TOEFL, eu fiz college aqui nos Estados Unidos por um tempo, tal, para poder aprender mais inglês. E aí depois eu comecei a estudar para o TOEFL. Mas quando eu comecei a estudar para o TOEFL, o nível do meu inglês melhorou muito, tanto para conversar com os meus amigos americanos, quanto para conversar na minha área profissional, nos hospitais onde eu já trabalhei e onde eu trabalho hoje também. Então, ajuda demais. E eu acho que esses computadores aí podem ajudar muito mais ainda. É revolucionário. É revolucionário por quê? Porque hoje, quando uma pessoa está estudando para o TOEFL, ela está estudando tudo. E estudar tudo, imagina, vou estudar gramática para o TOEFL. Pô, Uhum. tem início, meio, não tem fim. Né? Você vai pegar um livro desse tamanho, vai olhar para o livro, só de olhar para o livro já dá dor de barriga. Né? Aí, quando você entra num curso, é um ano, são vários módulos, o negócio não acaba nunca. Então a pessoa já sente um mal-estar pelaquela quantidade de conteúdo que não tem término. Então, esse estudo que eu falo é um estudo burro, porque é um estudo sem lista. Lista de quê, Paula? A sua lista personalizada. Porque quando você tem uma lista personalizada das suas necessidades, você pega um conteúdo gigantesco e faz assim, ó, vrau, e aí foca no que você precisa. Ao focar no que você precisa, você reduz consideravelmente o seu tempo de preparação e aumenta consideravelmente o quê? O seu desempenho. Então não precisa ser tão difícil. Agora, quem não tem como parceiro na preparação esse nível de avaliação, vai penar. Você nunca vai saber qual é o seu problema. Não vai saber. E, Não tem ninguém que vai te informar isso. Não vai saber. Então, ó, se você quer mais informações, escreve quero aqui embaixo, viu? Semana que vem vai começar uma aula inteira, uma semana inteira de aulas gratuitas comigo para você se preparar para o TOEFL do jeito certo. É só escrever quero aqui mesmo, gente, na live mesmo. Escreve quero e você vai aí é receber uma o pergunta link de minha. acesso. Você Fala. acha que esse computador te ajuda a se preparar de uma forma mais rápida para poder fazer a prova? Porque, por exemplo, tem gente que está fazendo a sua inscrição no programa de veterinários estrangeiros e precisa dessa prova em 2 meses, 3 meses. Você acha que a utilização desse computador te ajuda a se preparar mais rápido? Com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui para você que aconteceu recentemente dentro do treinamento, que eu fiquei de cara, fiquei de cara. Uma aluna nova entrou para o curso já com 4 Uhum. testes nas costas.
Então já tinha feito 4 testes e você não tinha feito antes de entrar no treinamento, então você não sabe. O aluno, quando entra no treinamento já com testes anteriores, Uhum. ele passa por uma avaliação diferenciada. A gente recebe esses materiais e dá um feedback, né? Então, com esses materiais, o que que eu observei ali? Não faltava inglês. Dava para ver que tinha uma boa nota no reading, tinha uma boa nota no writing, tinha uma boa nota nas outras sessões. O problema estava ali especificamente no speaking, mas era visível que não Uhum. faltava inglês para essa pessoa, sabe? Mas a nota do speaking não aumentava, não aumentava, fazia a prova. Tipo assim, estava congelada. Andava para Uhum. trás, mas não andava para frente, sabe? Aí a minha orientação foi: olha, a fotografia do writing para resolver os erros gramaticais, a fazer a lapidação do inglês, né, identificar os erros gramaticais, e também a plataforma do speaking, para identificar qual o critério que está puxando a sua nota para baixo. Bom, naquela ânsia, né, de não ter tempo, já tinha outra prova marcada, ela foi direto só para a plataforma do speaking, direto. Quando ela foi para a plataforma do Speaking, na primeira relatório personalizado dela, mostrou que tinha um único critério que estava esculhambando com a nota dela. Adivinha Uhum. qual era esse um único critério? Que ninguém nem pensa. Você deve estar pensando aí, É, a gramática, vou estudar eu ia gramática, é pensar no conversação, vou estudar sotaque, no conversação. gramática, alguma coisa assim. Pois é. Número de Uau. palavras. A resposta dela tinha uma contagem baixa de número de palavras. A nota que ela queria era correspondente a um outro número total de palavras. Então, dentro do método TIP, nossos alunos têm meta de número de Sim. palavras, tá? De acordo com a nota desejada, conforme faz o computador. Então, ela viu que o número de palavras dela estava bem baixo. Ela viu a diferença do que estava para o que ela precisaria. Ela treinou esse aumento, conseguiu manter, Uau. foi lá, refez o teste e passou. Então, Com não é mais certeza. rápido? Claro que é mais rápido. Por quê? Ela fez 4 vezes sem clareza. 4 vezes ela bateu, 4 vezes ela voltou e ela faria mais 10 vezes sem clareza. Estava fazendo aula de conversação, comprou livro de gramática e aplicativo de pronúncia, atirando para todos os Uhum. lados. Era um ajuste. Era um ajuste, só que ela não sabia, estava no ponto cego dela. Então, com certeza total e absoluta, vai acelerar consideravelmente o É, seu tempo de preparação, vai reduzir então esse computador é consideravelmente o seu mais ou tempo de menos uma preparação. solução para quem está sem tempo, quem está com a prova, com as provas em cima para poder fazer o processo de validação e Sim, tudo mais, é uma solução muito boa, né? sim. Agora, tem que entrar no computador bem Uhum. preparado para saber usufruir, né? Porque o que acontece? Se você entra num computador desse, sem ter feito toda a preparação para entrar nele, você vai ficar esculhambado nele inteiro, né? Então, dentro do método TIP, a gente resolve todas as questões que o computador vai buscar antes de você entrar. Por quê? Porque é uma plataforma cara, é uma plataforma em dólares, é um número pequeno, né, é, simulados que você tem. Então, eu não quero que você chegue lá e saia zerando tudo, saia no vermelho em tudo. A gente vai resolver tudo quanto é problema primeiro, de estruturação, de gramática, de tudo, para chegar lá e Para descobrir o depois você ajuste entrar fino que na faltou. máquina. Tá? Então, o aluno que ele. Porque senão, se você chega lá sem preparo nenhum, vai ficar tudo vermelho, vai ficar tudo piscante e é muita coisa para ser mexida. Então, a gente vai ao longo do treinamento ajustando tudo, alinhando tudo, te preparando para chegar Uhum. lá já como se fosse o dia da sua prova. E aí a gente vê, não, então faltou esse ajuste. Então, antes de entrar na plataforma, o aluno sabe o número total de palavras que ele precisa, sabe como montar a resposta dentro de um template, sabe os pontos mais importantes das perguntas, sabe quais são os erros gramaticais que ele está cometendo. Então, ele já sabe fazer tudo. Ele só vai para lá para a prova dos 9. Deixa eu ver o que faltou aqui, qual o ajuste, entendeu? Então, o computador, ele é Uhum. a cereja do bolo. É, Mas a cereja do bolo com sem o certeza. bolo, né? Então, Com certeza. é. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui também. Peraí. Ixi, fechou. Faz uma para mim. Ah, fechou? Ah, não, não. Aqui, chegou. Aqui, ó. Hum, eu tenho uma pergunta aqui para Uhum. você sobre visto. Como é que é essa questão do visto para quem está fazendo o processo de Bom, revalidação? existem vários
tipos de visto. Não sei se todo mundo sabe, mas são mais de 100 tipos de vistos que os Estados Unidos fornecem para imigrantes. E os principais para profissionais, na verdade, são os EB. EB1, EB2 e EB3. Na série de vídeos que eu estou fazendo para os estudantes de veterinária que ainda não se formaram, Gente, ele tá muito. Gente, essa série de vídeos. Até eu tô querendo ficou um assistir essa material, série de ficou vídeos. um material Tem muito muito vídeo bom legal, aí. porque Ah, eu colhi perguntas de várias pessoas, de vários estudantes que me mandaram durante esse tempo que eu fiquei sem fazer meus vídeos no YouTube, sem colocar material pela minha mudança de vida aqui e tudo mais. Eu coletei isso tudo e resolvi fazer uma série de vídeos para postar especificamente para os estudantes. pô, E que aí lá eu falo legal. sobre o tipo de visto específico para os estudantes, que é o melhor visto para os estudantes, mas para os profissionais que já são formados há mais de 5 anos e trabalham na sua área e que desejam fazer essa imigração pela profissão, o visto que eu indico é o mesmo que eu tenho, que me proporcionou meu green card há 2 anos e pouco atrás, que é o EB2NIW, que é um visto que você comprova a sua profissão, que você trabalha na profissão e que você é um profissional especializado naquilo que você faz. Através de cartas que você fornece para a Uhum. USCIS, comprovando essa sua especialização e tudo mais. E é um visto que não exige sponsor. O sponsor é um contratante. Você não precisa de um contratante nos Estados Unidos para que você entre com o processo desse visto. Esse visto, ele sendo aprovado, uma vez aprovado, você pode vir para os Estados Unidos e aguardar o seu green card. Por exemplo, se você pedir uma mudança de status, que até há pouco eu acho que estava suspensa, não sei se já voltou, mas estava suspensa a mudança de status. Eu fiz com mudança de status, eu vim para os Estados Unidos e daqui eu apliquei meu processo e esperei mais ou menos 5 meses para que saísse meu work permit para eu poder começar a trabalhar e depois mais 1 ano e meio para sair meu green card. Então já tem mais ou menos 2 anos e pouco que eu tenho meu green card. E hoje eu posso trabalhar onde eu quiser. Ai, Hoje eu posso gente, que trabalhar chique. onde eu quiser, baseado na minha Ó, profissão. E ó, o detalhe maior muito disso tudo é chique. que se você for casado e tiver filhos abaixo de 21 anos, todos eles ganham green card também. Então, assim, é um investimento que você faz inicial que é alto, na verdade, não é barato o processo em si, mas que quando você casa isso com a validação do seu diploma e você obtém sua licença nos Estados Unidos, o nível salarial que você vai estar aqui já paga todo esse investimento, entendeu? Era isso que eu ia te perguntar. Por que que vale a pena? Você consegue comparar a realidade do Bom, Brasil com a realidade daí? se eu for falar para você da minha vida atual, antes de falar da vida do veterinário aqui, eu te falo que eu, como técnico aqui, ganho mais que muito veterinário no Brasil. Porque a cotação do dólar com o real já faz a disparidade ficar muito grande, entendeu? Mas, Mas com relação à qualidade de vida, é poder aquisitivo, como é que seria? olha onde eu moro, entendeu? Então, assim, não tem É. barulho de carro, não tem nada. Eu moro muito num lugar muito sossegado, sem violência, sem nada. Qualidade de vida top para quem quer começar uma família, igual eu estou tentando começar a minha família com a minha esposa, a gente está tentando ter filho. Então, eu acho que para quem já tem filho, isso aqui é lindo. Você pode abrir a porta aqui, deixar seu filho sair ali na rua, correr no jardim, voltar para casa e pronto, tá dentro de um condomínio. Então, assim, Que não tem, legal. não tem como comparar a qualidade de vida quando a gente fala de imigrar para um país diferente, porque automaticamente você joga aquele peso da questão familiar. Nossa, mas aqui no Brasil eu tenho minha família, e aí nos Estados Unidos eu não vou ter. Mas aqui você vai ter outras qualidades que aí no Brasil você não tem, outras vantagens que aí no Brasil você não tem. Então, eu encorajo muito os profissionais, aqueles que têm o desejo de vir morar nos Estados Unidos, a entrar num processo de visto, entrar num processo de green card, entrar no processo de validação do seu diploma, tanto veterinários quanto todas as outras profissões que os Estados Unidos hoje precisam realmente de profissionais.
Por exemplo, na veterinária, a gente tem mais ou menos 2.500 veterinários se formando todo ano nos Estados Unidos. Apenas 2.500 nos Estados Unidos inteiro. E nós temos 2.000 veterinários se aposentando todos os anos nos Estados Unidos. Ou seja, o déficit de veterinário é Caramba, gigantesco aqui nos Estados Unidos. É de tipo, a expectativa é de que vai faltar pelo menos 15 mil veterinários até 2030 nos Estados Unidos. Você imagina o que é uma oportunidade de profissão dessa? caramba. E quem aí tem vontade de ir? Não, tá Com nessa live que tem certeza. vontade de ir, né? Você tem vontade de ir, escreve quero aqui embaixo, viu? Quero já dar o primeiro passo comigo na semana que vem, que, igual o Thiago falou, né? O TOEFL é uma das primeiras etapas, ó. É Escreve a quero primeira aqui embaixo se etapa. você tem esse sonho. E a gente já começa a dar os primeiros passos juntos. Olha só, olha só. E assim, Thiago, carga horária semanal de trabalho, como é que é aqui e como é Bom, que é depende aí? muito do ramo em que você está. Eu posso falar pelo ramo da clínica de pequenos, clínica e cirurgia de pequenos animais, que é onde eu trabalho, que é onde eu tenho experiência aqui, já tive experiência no Brasil também. Fala com o Diego. Diego, escreve quero aqui, Diego. Escreve quero aqui que eu vou te E ajudar. a Fala. carga Pode horária falar. é bem discrepante, porque, por exemplo, se você fala do General Practice aqui nos Estados Unidos, que é o médico geral aí do Brasil, a rotina de trabalho aí no Brasil gira em torno de 5 a 6 dias, 10 horas, 8 a 10 horas por dia. E aqui nos Estados Unidos, na verdade, aqui na Califórnia, por Caramba. exemplo, o pessoal trabalha em torno de 4 dias, 8 horas. E faz mais que 4 vezes o dinheiro que se faz aí no Brasil. Meu Deus do céu. Gente, deixa eu te contar uma coisa, Thiago. Essa semana, cada dia eu fui conversando sobre um sonho diferente, podendo ser realizado através do TOEFL IBT, né? O TOEFL sendo parte do processo. Diego, vê se você recebeu no seu direct um link, tá? Porque eu não sei se esse ponto final aí faz com que a ferramenta reconheça o seu quero ou não. Qualquer coisa escreve quero de novo. E aí eu falei com fisioterapeuta, falei com dentista e, gente, eu fico impressionada agora falando aqui com você, que é sempre assim, tipo, 4 vezes mais o salário e reduzindo a carga horária consideravelmente. É impressionante. E mais impressionante ainda é como tem vaga, como tem oportunidade, como está aberto, né? Então, e também o tempo, tipo, 1 ano e meio, 2 anos. Em 1 ano e meio, 2 anos, o que que muda para você a sua vida aqui no Brasil? Você fazendo uma pós, você fazendo uma especialização, o que que muda? Muda que você tem É. mais um diploma para pendurar na Muda muito parede, né? pouco na questão Porque eu de nunca ganho vi, financeiro e tudo mais. exato, eu Na nunca vi ninguém verdade, aumenta muito quadruplicar sua o carga horária valor de do seu trabalho, salário por causa de aumenta um. muito sua carga horária de trabalho, porque você se torna um especialista naquilo que você faz, então você vai ser procurado por mais gente, mas o dinheiro que você vai fazer não chega nem perto de um general practice daqui iniciante. Não vai Porque quadruplicar. pelo menos Não aqui na vai. Não vai Califórnia, um General quadruplicar. Practice iniciante que acabou de pegar a licença, por exemplo, no primeiro ano, segundo ano de licença, ele ganha entre 180 e 220 mil dólares por ano. Tem noção que quer fazer R$ 1 milhão por ano? Bem mais. Mas tem que pensar que ganhou em dólar, gastou em dólar, mas de qualquer forma, se for ver a proporção da qualidade de vida que a pessoa tem aí ganhando isso, a qualidade de vida da pessoa que tem, que é de um veterinário aqui com um veterinário daí trabalhando o mesmo tanto de Não, horas, o poder na aquisitivo aí é verdade, quatro você vezes ganha isso superior. que eu falei, mas você não trabalha o mesmo tanto de horas daí. Você trabalha 4 dias, 8 horas por dia. Você tem tempo para viajar com a sua família no final de semana, você tem tempo durante o dia para fazer suas coisas, ir para academia, fazer o que você quiser e trabalhar também. Agora aí no Ah, Brasil, isso é a vida, vida né? do veterinário Isso aí é não é vida, fácil né? não, cara. A vida aí é acordar às 6 horas da manhã, entrar para o hospital e sair 11 horas da noite. Gente do céu. Até eu começo a pensar nessas coisas. Eu sou nem veterinária. Essa semana eu tô aqui. Eu cheguei a Aham. pensar em ir para ir, né? Eu te falei no passado, né? E a questão mais é familiar. Primos, avós, aquela coisa toda que a gente tem aqui.
a gente coloca na balança, né? Mas vou te falar que cada dia eu Uhum. fico mais tentada com essas lives, assim, essas lives com os alunos, com vocês aí do outro lado, só falando o quanto é Ah, bom, né? Eu tive uma experiência que foi quando eu fiz meu intercâmbio, mas eu uhum. era adolescente, né? Agora, adulta, com Não, filhos, eu não sei assim, como é que seria a realidade. a Na gente fala adolescência muito foi das bem legal. vantagens, tem algumas desvantagens também, tem a questão da solidão, de você ficar sozinho, de não ter sua família por perto e tudo mais, tudo isso também conta muito no seu psicológico, sua cabeça, você tem que ter o psicológico muito forte para poder suportar isso. É, e é uma das outras coisas que eu bato muito na tecla com todos os profissionais é que você tem que buscar os caminhos corretos para estar aqui. Se você buscar os caminhos, Até para o que poder eu ia vir visitar falar, a se família, você né? busca pelos caminhos corretos, se você planta a semente correta, você colhe uma forma de viver aqui e poder ir para o Brasil. Ano passado eu fiquei no Brasil de agosto a outubro. Eu fiquei 2 meses no Brasil ano passado. Olha Minha esposa ficou no só. Brasil em julho. Então a gente pode viajar. Há 3 semanas atrás a gente estava em Amsterdã, na Holanda. Então a gente pode viajar para onde a gente quiser, porque um green card americano te dá entrada em qualquer país do mundo, tirando a China e a Rússia, né? É incrível. Gente, é incrível, é incrível. Essa semana eu fiquei já, estou aqui pensativa até, tô pensativa aqui. Porque é uma qualidade de vida que mexe com a gente, né? Mexe com todo mundo. A gente sabe que não é só veterinário, não é só fisioterapeuta. Vários profissionais de várias áreas não têm o devido reconhecimento aqui no Brasil. Você precisa trabalhar muito É verdade. para pagar boleto, né? E aí não, aí é uma outra realidade, uma realidade em que você tem o seu trabalho, tem a sua hora de lazer e ainda consegue viver, ainda consegue investir, ainda consegue, né, Exatamente. prosperar de fato, né, guardar um extra ali e ter a tão desejada Exatamente. qualidade real de vida, né? Isso é que importa, porque senão a gente fica vivendo, acordando para trabalhar, né? Acordando, foi trabalhar, volta, vai dormir, foi trabalhar, volta, vai dormir, final de Exato. semana tá morto, aí só vai dormir final de semana, não quer fazer nada porque está esgotado, e assim fica aquela rodinha do rato a vida toda Exatamente. sem sair do lugar. Então, gente, olha só, eu vou deixar aqui o convite para você que quer sair do lugar, quer dar um primeiro passo, que é um passo muito simples, é só escrever quero aqui, e você vai receber no seu direct, você vai receber um link para você participar do workshop Quebrando o Código TOEFL, que vai começar segunda-feira agora, é 100% gratuito, vai ser uma semana inteira de aulas gratuitas sobre o TOEFL IBT comigo, tá? Então, o primeiro passo é muito simples, escreve quero aqui para ter acesso a todo esse material gratuito. Me fala uma coisa, Thiago, quem quiser acompanhar os seus conteúdos, Só tirar um dúvidas adendo com ao você, workshop. Eu como é que fiz o faz? workshop antes de entrar para o método TIP. O workshop é top. Já no workshop você já vai aprender muita coisa que você nem imaginava que você não sabia. Então pode entrar que é top. Uma semana É de legal, aula né? top que vocês vão ter. Então, é, É top mesmo. Eu dou muito conteúdo gratuito, pessoal, com e conteúdo que você não acha certeza. no Google, tá? Não acha. Bom, Não eu queria acha. só Não anunciar acha. aqui em Fala. primeira mão, ninguém sabe ainda, mas daqui a alguns dias, algumas semanas, eu estou lançando um livro que já está sendo preparado para imigrantes, profissionais imigrantes, especificamente para esse pessoal. Quem tiver interesse pode me seguir nas redes sociais, Thiago Vetti, tanto no YouTube quanto no Instagram, que eu vou estar lançando meu livro daqui a pouco, falando da minha experiência toda, da imigração até o ponto onde eu estou hoje. E vai ser um livro digital inicialmente, e ele vai dar uma conexão a todos os passos que eu der daqui para frente. Então vai ser uma parada legal que eu vou estar lançando aí para o pessoal. Show, é isso aí. Bacana, é isso que eu falo, pessoal. É bacana, segue o Thiago porque ele está aí passando para vocês essa caminhada, né? Esse passo a passo, ele está vivendo. E se você está aqui é porque lá no fundinho, né, em algum ponto no seu coração, Batendo isso tá forte, batendo batendo, isso tá, forte. né? Tá batendo forte. E aqui, ó, se você tem dúvidas sobre o TOEFL IBT, me segue, deixa suas perguntas para mim, participa do workshop. Se é sobre a revalidação, segue o Thiago, tira as dúvidas com ele, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Tiagão,
Você sabe, né? A gente ainda vai marcar Tamo junto muitas lives sempre. juntos. Sempre que você Adoro. precisar, Daqui a pouco eu vou sempre estar que você aí da casa precisar. do lado. Da casa do Oh, lado. falando nisso, a casa do lado tá disponível, hein? Porque ah, meu Deus do céu! Aí, quem que vai pegar a É casa do lado? isso aí, Coloca põe eu aí, quero coloca aí que é quero, né? nóis. É... É isso aí. Thiago, gratidão. Um beijo enorme no coração. Um beijo em todos. E amanhã tem live de novo, pessoal. Amanhã às 18 horas para o estudante atleta. Se você souber de algum estudante atleta com o sonho de ser estudante atleta nos Estados Unidos, é a Tamo live de amanhã às junto. 18 Só para horas. deixar, só para Tchau, tchau, deixar para os pessoal. meus Tchau, seguidores, Thiago. essa live vai estar no YouTube, lá no meu canal também, se vocês quiserem assistir. Valeu? Ó, Abraço, Paulo. show de bola. Beijo. Beijo enorme, pessoal. Tchau, tchau. Deus. Beijo, Thiago. Tchau, tchau.